o pessoal que esteve de manhã vai ter que me ouvir, né? 2 vezes, até os exemplos. E o pessoal da tarde, então, sejam bem-vindos. Eu comentei de manhã que é o primeiro momento que eu estou aqui em Araucária, né? Apesar de a gente morar no mesmo estado, né? Mas acaba ficando exatamente do lado oposto, porque Foz do Iguaçu fica no oeste, né? Na costa oeste do Paraná, e vocês estão aqui no leste. Mas é um prazer estar aqui, né? Conversei com o pessoal da manhã um pouco e agora com vocês. E agradeço o convite, né, que foi feito por meio da professora Verielle, representando o conselho e o sindicato, né? E tinha mais um sindicato amanhã que eu me esqueço de citar. Então vamos lá, né, para aproveitar esse período da tarde. Como a Verielle falou, eu tenho um voo e voltando para casa hoje, e então eu vou tentar trabalhar de uma maneira que eu fico confusa, porque aqui no computador está 15 para as 3. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Quem fez esse boicote aqui? E então eu vou tentar ser objetiva, né? E os exemplos para também sobrar um tempo para vocês comentarem ou, né, fazer algum tipo de acréscimo à minha fala ou perguntarem, tá? A gente ter esse momento de uma roda de conversa entre colegas aí de profissão, né? Somos todos professores. Só me apresentando rapidamente, eu não estou conseguindo articular aqui com o Antônio, com o multimídia, eu não sei qual que eu tenho que apertar. Ele está em apresentação, mas ele não está aparecendo lá. Tá, enquanto você... Aí, obrigada. Então, ultimamente eu tenho trabalhado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é a UniOeste, no campus de Foz do Iguaçu, e tenho estudado em relação ao currículo desde o ano de 2005. Quando eu estava ainda fazendo minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado eu fiz em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, estudando um pouco a questão da formação à distância de professores, elaborando uma crítica a essas políticas. E na sequência eu retornei para a Secretaria de Educação de Cascavel, onde eu já atuava como professora, trabalhei como professora de quarta série, antiga, né? Quarta série, primeira série, EJA, enfim, basicamente quase todas as turmas, né, do ensino fundamental e dos anos iniciais. E no meu retorno para Cascavel, quando eu terminei o mestrado, estava-se elaborando o currículo para repensar a questão do ensino fundamental de 9 anos. E vocês também passaram por esse processo entre 2006 e 2007, de a gente ter que adaptar o currículo à mudança do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Repensar algumas questões da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Então nós fizemos a elaboração do currículo de Cascavel, seguindo os pressupostos do currículo do Paraná, que é o currículo de 1990, que tem como fundamento a pedagogia histórico-crítica, e que, né, pelo que foi me passado, é também o fundamento das diretrizes que vocês tinham, né, e de alguma forma querem tentar manter. Então, iniciamos os estudos, fizemos, né, um trabalho coletivo também envolvendo escolas, grupos de professores que se inscreveram para participar das disciplinas, buscamos assessores nas universidades, né, formados em cada área e tentando articular com a pedagogia histórico-crítica e também com cada etapa, né, educação infantil, ensino fundamental, e pensamos também em EJA e educação especial, que são modalidades. Então fizemos esse processo de elaboração. O currículo ele foi lançado em 2008. Na sequência a gente fez um grande processo de formação continuada. E aí na sequência eu entrei no doutorado com a proposta de estudar justamente essa questão dos pressupostos do currículo, que foi algo que a gente sentiu muita falta quando a gente estava elaborando o currículo de Cascavel. Porque se a gente for pegar as linhas das teorias pedagógicas, a gente tem muito claro, né? Tradicional, escola nova, tecnicista, né, socialista, ou marxista, ou pedagogia histórico-crítica. Quando a gente entra no campo dos currículos, nós temos teorias curriculares também. E, para nós, naquele momento, né,
encaminhando o trabalho dentro da secretaria, ficou um pouco confuso, porque daí dentro das teorias curriculares nós temos nomenclaturas parecidas, mas que não representam a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente fala teoria curricular tradicional, mas na verdade ela não está vinculada à escola tradicional, ela está mais vinculada a uma perspectiva tecnicista e escola novista de currículo. A teoria curricular crítica, ela não está vinculada à pedagogia histórico-crítica, ela é uma teoria contestadora da teoria tecnicista de currículo e a gente pode chamar assim, não neo, mas crítico-reprodutivista. Ela faz uma grande crítica à escola, mas não aponta a escola como um aparelho que também pode contribuir com a transformação. E aí nós começamos a entender que a pedagogia histórico-crítica não cabia dentro dessa teoria curricular, e isso foi fazendo a gente ficar com algumas confusões, e a gente teve aí a assessoria do professor Nilton Duarte, a professora Alessandra Arce, de Educação Infantil, e alguns outros professores que foram ajudando a gente a clarear naquele momento. De qualquer forma, ficou um ponto que eu observei que seria interessante estudar um pouco mais no doutorado. E foi por aí. Então, desde esse tempo, eu tenho estudado mais as políticas, né, curriculares, reformas curriculares, e também um pouco mais sobre as teorias curriculares. E as intenções, né, as ideologias que passam por essas teorias e acabam influenciando o nosso planejamento, o nosso projeto político-pedagógico, a nossa formação continuada, tá? Hoje eu estou na universidade e estou sempre acompanhando os meus alunos nos estágios, estou sempre ofertando também curso de formação continuada para os professores da rede, e a gente tem discutido isso, né? O quão é importante isso que vocês estão fazendo hoje, que é a formação continuada. Não basta ter um documento com a teoria pedagógica histórico-crítica ou outra, né? É preciso continuar os estudos a partir disso para você entendendo cada vez mais como se posicionar, como pensar e que intenções atravessam a elaboração de um currículo, tá? Então é isso que eu vou tentar falar com vocês hoje, tá? De uma forma objetiva, porque é uma hora e meia, e depois a gente abre espaço para as considerações de vocês. Essa primeira frase que eu coloquei aqui do professor Paulo José Orso é para complementar isso que eu falei para vocês em relação à teoria pedagógica, né? Então não basta a gente ter uma teoria pedagógica orientando o nosso currículo, não basta a gente ter uma teoria pedagógica definida, né, como um documento definidor ali das políticas municipais e estaduais. A gente precisa fazer um trabalho de formação continuada. Até porque a nossa formação inicial, dependendo do local que a gente fez, nem sempre trabalha numa perspectiva da classe trabalhadora, né? Acaba trabalhando muito as teorias pedagógicas de uma forma muito rápida, né? Sem as contradições que nelas existem, e a gente acaba, às vezes, indo para a escola ou continuando na escola sem ter muito claro alguns pressupostos que são importantes a gente entender um pouco mais. Então, não só nós professores, mas todas as profissões precisam dessa formação continuada. E no nosso caso, que trabalhamos com a formação de outros seres humanos, a gente forma outros seres humanos, né? A gente produz outros seres humanos, falando de uma forma assim bem, né? Mais produtiva mesmo, né? A gente precisa ter claro que os encaminhamentos que são dados em termos de currículo, em termos de planejamento, em termos de PPP, em termos de postura de professor, de alguma forma vai direcionar e influenciar a formação dos nossos alunos. E é isso que o Orso coloca aqui. Não basta então a gente só ter uma teoria revolucionária para pensar a mudança dessa sociedade, mas é importante a gente assumir enquanto coletivo essa teoria revolucionária, porque individualmente a gente não faz nenhum movimento significativo e sem uma direção certa de onde a gente quer chegar e o que a gente quer atingir, a gente também não faz nenhum movimento significativo. Então, e quando o Paulino também, né, fala aqui de revolucionar a realidade, eu dei um exemplo de manhã, né, a gente tem muito claro que a gente vive numa sociedade dividida em classes. Nós vivemos numa sociedade extremamente com profunda diferença, né? Com profunda desigualdade social. E quando a gente pensa, às vezes, somente no que é mais próximo da gente,
parece que a gente não entende o quanto que a nossa sociedade está doente, né? O quão profunda é a injustiça existente nela. Eu dou exemplo da manhã de que enquanto a gente está conversando aqui, a cada 1 minuto estão morrendo centenas de pessoas de fome no planeta, tá? De fome no planeta no qual a gente produz o excedente de alimentos, né? O dobro em excedentes. Quer dizer, nós temos 7 bilhões aproximadamente de pessoas no planeta e a gente produz alimentos para 14 bilhões, tá? E por que tem gente passando fome? Por que tem gente, né, morrendo de desnutrição? Por que tem pessoas, então, vivendo em estado de extrema miséria, né? Uma condição, assim, extremamente de barbárie, né? Extremamente de barbárie mesmo. Então, é o princípio da organização social que nós vivemos, que é uma sociedade que tem como princípio o acúmulo de capital por alguns, e não tem como princípio a emancipação do ser humano, a evolução enquanto direitos, enquanto condições de vida igualitárias para todos os seres humanos. Então é uma sociedade sim que precisa de mudança, é uma sociedade que não tem como a gente meramente reformar. Tem pessoas que dizem o discurso, a gente tem que reformar, ou a gente tem que humanizar o capitalismo. Não existe possibilidade, porque o princípio do capitalismo é justamente a exploração do homem por outros homens, por aqueles que estão no poder, por aqueles que têm realmente a força do capital para continuar manipulando e encaminhando as questões aí na nossa sociedade. Então, para revolucionar essa realidade, a gente precisa de uma teoria pedagógica revolucionária e a gente precisa de consciência de classe coletiva. E é isso que mesmo às vezes a gente achando impossível, a gente tem utopia de conseguir em algum momento da história, entendendo que não é algo em médio, nem em curto nem em médio prazo, mas a longo prazo, né? Em algum momento da história isso vai acontecer, justamente porque nós sabemos que a sociedade não nasceu capitalista. Ela nasceu lá, né, a gente, retomando os primórdios, um comunismo primitivo, né? Porque as pessoas viviam em tribos, dividindo atividades, dividindo encaminhamentos, responsabilidades e tudo mais. Depois, é claro, né, pela própria organização dos próprios homens e as intenções, a gente passou por um modelo escravagista, né? A Grécia antiga, a Roma antiga, Egito e tudo aquilo que a gente estudou. E aí depois a gente chega no momento do modelo feudalista. É um outro modelo social, ainda dividido em classes, né? Mas um outro modelo social, com servos, com senhores feudais e tudo mais. Até que acontece o processo da Revolução Burguesa e que acabou propiciando toda essa mudança aos poucos em todo o planeta. E a gente chegou então no capitalismo, tá? Então, quer dizer, o capitalismo, ele não é o primeiro modelo social e com certeza não será o último. Nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade e, quiçá, enquanto classe trabalhadora, possamos chegar num momento de tamanha organização que a gente transforme esse modelo para um modelo igualitário, né, comum, justo para todos, né? E que tudo aquilo que for produzido seja possibilidade de acesso a todos, né? Então é por aí pensar uma teoria revolucionária, uma formação continuada, uma formação de uma consciência de classe em massa, realmente preocupada com a transformação social, entendendo que esse modelo que está aí, de fome, de miséria, de violência, de exploração, não é o modelo que a gente almeja de sociedade. Uma outra questão para continuar, quando a gente está falando em pedagogia histórico-crítica, é entender que pedagogia histórico-crítica, como Saviani pensou lá no final da década de 70, é uma pedagogia contra-hegemônica, quer dizer, é contra a hegemonia que está posta. Então, qual que é a hegemonia que está posta? É a hegemonia de uma ideologia dominante, né, que aliena através dos aparelhos ideológicos, mídias, judiciário, enfim, todos os aparelhos aí estatais, e com isso acaba reproduzindo, né, as suas intenções, o seu poder e a sua manipulação.
Então, a pedagogia histórico-crítica é contra essa hegemonia. Os princípios dessa pedagogia são contrários a essa divisão de classe e essa exploração, né, do trabalho do homem pelo próprio homem. Então, com essa compreensão, a gente também entende que não é possível, nesse modelo social, a gente conseguir implementar totalmente a pedagogia histórico-crítica. Então não adianta nós, né, não adianta só a gente colocar, né, a pedagogia histórico-crítica como elemento norteador do currículo. A gente tem que entender que a gente não vai conseguir uma estrutura, né, do Estado, quando falando Estado enquanto representação da burguesia, tanto federal, estadual, municipal, que ele organize essa estrutura das escolas, a carga horária dos professores, a formação inicial e continuada dos professores, a própria condição, né, de estudo, de organização dos professores dentro do espaço escolar. Então isso é uma questão de luta constante nossa enquanto profissionais da educação, tá? Então nós, que já, né, temos essa consciência de classe, já nos entendemos enquanto uma categoria, nós somos uma categoria que faz parte da classe trabalhadora. Entendemos que a pedagogia histórico-crítica não é só um momento de pensar o planejamento em sala de aula, é também uma teoria que nos mantém sempre no debate, sempre na resistência, sempre em movimento e sempre na defesa e na luta pelos nossos direitos. Que enquanto existir capitalismo, vai ter que existir essa luta. Enquanto o modelo social for capitalista, nós que nos entendemos enquanto classe trabalhadora, vamos estar na luta, né? Porque o capitalismo nunca vai dar nada de graça, né, para os trabalhadores. Se algumas coisas nós conseguimos e agora estamos perdendo de alguma forma, foi resultado de luta, de pressão, de ida para a rua, de movimento social, de, né, conseguir realmente por vários anos pressionar o Estado, pressionar a sociedade. E então é por aí que a pedagogia histórico-crítica também atua, tá? Nos ajudando a pensar, a estudar, a debater e a nos manter nesse movimento crítico. Pensar o currículo e a pedagogia histórico-crítica. O Saviani, na década de 70 do século passado, ele estava terminando de escrever a tese de doutorado dele. E ele estava fazendo um estudo sobre a questão educacional no Brasil, porque estava em pleno período da ditadura militar, aquele sufoco, né, censura, perseguição e tudo mais. Mas já, né, ali no final da década de 70 já estava começando a ter um pouco mais de abertura para algumas ideias mais críticas. Tanto grandes movimentos na educação, conferência, formação da ANPED, formação da ANFOB, formação da... tem outros movimentos históricos que foram na década de 80, que foram ajudando a pressionar, inclusive, pela questão da abertura democrática, né? Então teve interesse de terminar com a ditadura, porque também já não estava atingindo mais os objetivos do capital, né? A situação da economia, da inflação já estava comprometida, mas também teve muita pressão da classe trabalhadora. Então, nessa época, o Saviani estava terminando a tese de doutorado dele e ele queria entender o que estava acontecendo em termos de organização da educação no Brasil e levantar alguns elementos para se pensar o que deveria ser levado em conta por um governo, por um Estado que desejasse realmente investir numa qualidade, numa organização mais orgânica, né, mais coletiva realmente da educação no país, ainda mais um país tão grande como o nosso. Aí ele levantou quatro problemas. Ele levantou esses 4 problemas justamente para apontar o que poderia ser a solução, né? Então, o que ele entendeu? Que faltava uma teoria única de educação, comprometida com a escola pública. Basicamente, os estados tinham cada um a sua teoria, o seu currículo, o seu encaminhamento, né, o seu sistema de educação. Existia muito forte a influência sempre de teorias pedagógicas de fora, ele chamou de transplante cultural. Tivemos influência desde o início da pedagogia jesuítica, depois da própria pedagogia tradicional leiga, do escola novismo, do John Dewey, a escola moderna, a pedagogia moderna, aí a própria questão do construtivismo ali, sendo implementadas as ideias do Piaget,
o tecnicismo, que vem da influência de Skinner, enfim. Então, as teorias que de alguma forma sempre influenciaram as reformas educacionais ou os encaminhamentos educacionais do Brasil eram